Olá, resenheiros e resenheiras aqui do canal. Eu sou Andreia e esse é o Resenhando com Gabi, o canal que a gente faz as reviews dos BLs mais comentados do momento, traz dicas de dramas, traz todas as notícias que está acontecendo no mundo dos BLs. Hoje eu vou comentar com vocês o que eu achei, fazer a minha review do episódio 9 de Kim Porsche, que me deixou com a pressão nas alturas, minha pressão subiu com esse episódio. Eu achei que ia ter um infarto com tanta coisa que aconteceu nesse episódio ao mesmo tempo e tanta coisa que faltou acontecer, que me deixou mais estressada, mais ansiosa do que deixou de fazer no fim do episódio. Mas antes que eu conte pra vocês, não esquece, já deixa seu like aqui que eu preciso do like de vocês. Preciso muito do like de vocês pro YouTube continuar vendo que o canal tem relevância. E se inscreve, se você ainda não está inscrito no canal, se inscreve, se torna um resenheiro. Vem fazer parte do nosso grupo, onde a gente fala de todos os BLs e respeita a opinião de todo mundo. Desde que não tenha ofensa, compartilhe o vídeo com os seus amigos. Tudo bem, resenheiros? Bom, esse episódio, como eu falei pra vocês, eu acho que todo mundo ainda está se recuperando. Meio que surpreendeu o ar durante o episódio inteiro. Só conseguimos soltar o ar um pouquinho. No fim do episódio ainda não foi completamente, porque algo no final do episódio nos deixou ansiosos e preocupados com o que vai acontecer com esse personagem. E aí a gente ficou o episódio inteiro assim, segurando a respiração e aquela ansiedade. E eu gritava com a televisão e eu queria entrar na televisão pra salvar o Shai. E eu tava agoniada, eu fiquei desesperada. Porque o episódio começa com o Porsche aceitando a proposta do psicopata Chernobyl do Vegas e fugindo com ele. Só que quando ele está fugindo, o Pete aparece e aí o Porsche começa a brigar com o Pete e manda o Vegas fugir. E aí o Pete e o Porsche tá brigando. Quando o Porsche consegue desarmar o Pete, que vai fugir, ele dá de cara com o Kim na escada. E aí ele fala pro Kim confiar nele. E o Kim acaba abaixando a arma e deixando ele ir. E ele vai embora. E o Kim recebe a notícia de que o defunto lá das trevas fugiu. Pois é, o invocado fugiu. E aí o Kim manda procurar ele em todos os lugares. Porque o pendrive que ele entregou pro Kim tava tudo criptografado, não dava pra eles entenderem nada. Ainda o Big, que é o que eu sempre tive ranço deste garoto, pedia pra jogarem ele de um penhasco. Por favor, joguem ele de um penhasco. Vocês lembram eu falar isso, né? Vocês vão entender porque eu falei. Eu falava isso. Ele falou que isso devia ser uma armadilha. Aí o defunto lá das trevas fugiu. O Tan ficou muito puto da vida e falou que ele jamais acreditaria que o Porsche fez isso, Ele tem certeza que foi o Tawan que armou pro Porsche, ele fala. E aí a gente vê que o Pete fala pro Kim se ele ainda confia no Porsche. E aí o Pete pergunta pro Kim se ele ainda confia no Porsche. O Kim não responde, mas aí ele fala assim, que sabe que o Vegas tem uma sala secreta e que ele vai entrar nessa sala e descobrir provas que inocentam o Porsche, que prova que ele tá junto com o cadáver lá das trevas, né? E aí o Kim ainda pergunta pra ele, Pete, você vai arriscar sua vida? Ele, eu vou arriscar porque eu sei que o Porsche é inocente. Eu acredito no Porsche. E ele vai mesmo, ele arruma uma entrega lá de um vaso e vai pro covil do psicopata Chernobyl. E ele consegue entrar na sala, consegue acessar o computador e colocar um programa em que o ARM lá da casa do Kim consegue puxar tudo que tem no computador. E eles descobrem que realmente o Tan com o psicopata Chernobyl estavam se falando e planejando tudo isso. E aí ele tá falando com o Kim no telefone e aí ele fala que ele já sabe quem é o traidor e desliga. No que ele desliga, a pessoa aponta uma arma pra ele. E aí que deixou todo mundo pasmo. Eu fiquei pasma com essa situação, porque eu não esperava que fosse mesmo o Zen. Eu achei que eles mudariam. E o Zen, que é o Pert, ele é o grande traidor da família do Kim. E ele prende o Pete. E aí a gente vê que o Kim, irmão mais novo do Kim, está na casa do Shai. E eles estão dormindo no sofá, e aí eles acordam, o Shai diz que ama ele. Ele não consegue falar que ama o Shai, aí o Shai vai fazer café e toca uma campainha. O Shai sai para atender, e aí são vários capangas tentando pegar ele. Ele grita por socorro, o Kim vem correndo, começa uma briga com os caras, só que os caras acabam dando choque nele, 2 caras dando choque nele, ele desmaia e levam o Shai. E o Porsche fala pro Vegas. O Vegas fala, e agora, o que a gente faz? Aí o Porsche fala pro Vegas que ele precisa buscar o irmão dele primeiro pra fazer qualquer coisa. Depois ele vai pra qualquer lugar junto com o Vegas.
E aí eles vão na casa do Porsche buscar o Shai. Só que chega lá, ele vê que o Shai não está e ele descobre que o Shai foi levado embora. E aí tem um endereço para onde é para ele ir. E ele vai neste endereço. O Ikki, que é o Kim, ele liga pro Kim e fala para ele o que aconteceu. E aí eles começam a caçar o defunto das trevas lá. E o Porsche vai no local e entra e vê o irmão dele desmaiado, que ele ainda está desacordado. E aí os capangas do psicopata Chernobyl e do defunto das trevas amarram o Porsche, o Tawan começa a chutar o Shai enquanto ele está no chão, desacordado. E aí o Porsche fala pro Tawan que pra ele soltar ele, pros dois, então ir num embate só os dois e deixar o irmão dele em paz. E aí ele começa a falar. E aí o Porsche diz pra ele que ele não está sozinho. Nesse momento entra o psicopata Chernobyl e o Porsche ri. Só que daí ele percebe que o psicopata Chernobyl estava junto com o cadáver das trevas. E aí ele se toca que ele estava planejando tudo. E o psicopata Chernobyl explica que desde a primeira vez que o Tawan traiu o Kim, já foi armado por ele, porque ele quer que o Kim fique com a imagem de perdedor, de irresponsável, de péssimo líder, e assim ele ocupe o lugar de líder no lugar do Kim. E aí o Porsche fica muito bravo, só que nesse exato momento avisam que a primeira família tá chegando. E aí ele começa a debater com o Porsche, e aí ele vira pro defunto das trevas lá, dá um beijo na testa dele e diz pra ele assim que tá bom, ele já fez o que ele tinha que fazer. E no peito dele. E ele cai, só que ele está com colete à prova de balas. Parece que ele já tava sabendo, né? Aí eles falam que a primeira família tá chegando, que quem entra é o Ikki, que é o Kim, mais novo, com o Big. Começam aquele tiroteio pra lá e pra cá. O Big solta o Porsche, mas o Porsche ainda tá com a mão amarrada e ele pede pra que o Kim tire o irmão dele de lá. Então o Kim tira o Shai, porque ele foi pra buscar o Shai. Ele não foi fazer outra coisa, ele foi salvar o namorado dele. E ele sai com o Shai, e aí o Tawan levanta e vai atirar no Porsche. Só que aí o Big entra na frente. E ele atira de novo, e atira de novo, e aí o Big fala que o Kim ama muito o Porsche. Por isso que ele tá fazendo aquilo. E ali naquele momento, o meu ranço pelo Big, que eu queria que alguém jogasse ele do penhasco, sumiu. E eu fiquei, meu Deus, Big, eu queria que alguém te jogasse do penhasco pra você não voltar nunca mais, mas agora eu não quero que você morra. Eu fiquei com uma dó dele, gente, porque ele se sacrificou pelo Porsche e eu suspeitava que ele fosse o traidor, na verdade não era ele, então meu ranço por ele era um pouco por causa disso. Fiquei com dó, tô aqui com a maior cara lavada falando que eu fiquei com muita dó do Big. Fiquei muito triste por ele fazer isso, porque ele mostrou o quanto ele ama o Kim e ele preferiu se sacrificar do que deixar o Kim perder o amor da vida dele. Então eu fiquei bem triste com a morte do Big, pra vocês verem que ponto como esse episódio deu uma reviravolta em tudo. E aí o Kim entra com os capanga dele e pega o Tawan, e aí o Tawan fala ele fala, o Vegas te usou, ele te enganou, ele fugiu. E aí você vê que ele teve uma lavagem cerebral, ele tá obcecado pelo Vegas. Ele diz que não, que o Vegas ama ele, que não, que eles vão casar. E aí mostra cenas dele com o Vegas dando uma aliança pra ele, pedindo ele em casamento, realmente usando ele, né? O Vegas foi fazendo aquela coisa assim, bem serpente, bem rodeando ele pra apertar na hora que fechasse o bote. Foi bem assim. E aí ele pega e aperta, fala pro Kim que se ele não vai ser feliz, ninguém vai. E aperta um botão que vai explodir tudo e atira nele mesmo. E aí o Kim sai correndo com o Porsche, todo mundo corre, vem as ambulâncias, tudo. E aí o Porsche vai falar com o Shai. E a hora que ele vai falar com o Shai tá puto da vida. Eu não sei o que o Shai vai fazer, porque ele tá puto porque o Porsche mentiu pra ele e o namorado dele mentiu pra ele. Os dois estão envolvidos com a máfia e ninguém contou. E automaticamente o namorado dele é patrão do Porsche. Então tá ferrado os dois. E ele fala pro Porsche que o Porsche mentiu pra ele, que ele não deveria ter feito isso. E vai embora super, super bravo. E aí o Porsche fala pro Kim assim que o Shai tá bravo com ele. E por que ele não contou pro Porsche, se ele sabia? E aí o Kim fala pra ele assim, eu ia te contar, mas você fugiu com o Vegas. Aí ele, você viu? E sai. Aí o Kim ainda fala, ai meu Deus, irmãos, a mesma personalidade. E aí o Kim tá tendo uma reunião,
O Kim, o pai dele, o Caquético, o Tan e o pai do Vegas, que leva a cabeça do Zem pra eles, mostrando que ele era o traidor da primeira família. E ele fala, ele nos traiu, então eu dei um corretivo nele. Por que ele fez isso? Porque era pro Zem seguir as ordens dele e não do Vegas. E ele fez o que o Vegas queria, então o velho, como castigo, eliminou ele. E aí o Tan, claro como água, o sensatíssimo Tan, vira pra ele e fala, nos traiu não, traiu a primeira família. E quem garante que vocês não são os traidores que mandou ele fazer isso? Aí ele pega a arma e fala pro pai do Kim, que eu não sei como é que ele confiou no Caquético, porque pelo que a gente sabe, o Caquético meio que ajudou a dar fim na mãe de Porsche, que é a irmã deles, adotiva, mas é a irmã e tem direito. Então por culpa dele a mulher, sumiu, entendeu? E ainda deu um negócio pro Porsche puxar, esquecer tudo, apagar a memória deles. Então eu não confiaria muito nesse homem não. Mas aí ele faz a linha de que eu sou um bom homem na frente dos filhos. Mas você vê na cara dele assim a vontade dele que ele tem de furar a cabeça do irmão dele ali. Você vê que ele tem vontade de eliminar o irmão dele ali, no olhar daquele Caquético. Aquele velho não me engana, gente. Aquela cara dele não me engana. E aí o Kim tá lá fora e chama o Porsche. Aí o Porsche fala o que ele quer. E aí ele fala que com toda a correria que aconteceu, eles dois não teve tempo do Porsche pedir desculpa pra ele. Ah, o Porsche, eu pedi desculpa? Ele o Porsche não, você tem que me pedir desculpa a ele. Eu, por quê? Ele, primeiro, você trouxe seu ex pra dentro de casa. Segundo, você me prendeu. Aí o Kim fala, e você fugiu com outro cara. Ele, mas você me prendeu. Ele, mas eu te prendi metade, nem deu nem um dia. Meio dia que você tava preso, você fugiu com outro. Então você tem que me pedir desculpa. Aí o Porsche fala assim pra ele, você acha que eu sou tão fácil assim? Aí o Kim fala, você é difícil, não foi. Ele, não acredito que você tá falando isso pra mim. Você não confia em mim? Aí o Kim pega e beija ele, e ele beija o Kim, e os dois vai parar onde a gente sabe, na cama, né? E aí o Kim pergunta, e agora, como que a gente tá? Aí o Porsche fala pra ele, vem aqui pra você saber. E aí ele prende ele embaixo da coberta e solta um pum na cara do Porsche, do Kim. Que eu dei muita risada com essa cena. Só que aí depois ele fica enchendo o Kim de beijo, 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 beijo. E o Kim fala, e ele fala pro Kim que tá muito difícil e que o Shai, o irmão dele, exigiu que ele renuncie. Ou é isso, ou o Shai vai acabar com a vida dele. E aí o Kim fala que realmente tá estressante e que ele sente que ele esqueceu alguma coisa. Quando ele falou isso, eu sinto que eu tô esquecendo algo. Eu falei, meu filho, como que você sente que tá esquecendo algo se você diz pro Pete que ele é o cara que você mais confia? E você disse que esqueceu ele? Eu juro que eu queria dar na cara do Kim nesse momento, gente. Nosso bebê Pete tá lá sendo torturado pelo psicopata Chernobyl, dando choque nas partes íntimas dele. Entendeu? Ele vai fazer as coisas com ele na marra. Ele vai acabar com a inocência do nosso bebê. E o Kim vira pro Porsche e fala, eu sinto que eu tô esquecendo alguma coisa. Ai, Kim, que vontade de dar na tua orelha nesse momento. Sério, pior ainda, o Porsche, que é amigo do Pete, em nenhum momento falou assim, viu? O Pete não apareceu pra ver se eu tô bem? Queria saber se ele tá bem depois da nossa briga? Ninguém lembrou do Pete. Nem o Tan, que gosta tanto do Pete, ninguém lembrou dele, coitado. O bichinho foi esquecido da fila do pão. Eu falei, gente, que judiação. O bichinho foi lá, se sacrificou, correu risco pelo Porsche e Kim, e os dois não lembrar dele pra salvar o menino. E o episódio acaba nisso, com eles felizes e o Pete sofrendo. Ai, que raiva que eu fiquei no final desse episódio. E aí, no próximo episódio, o pai do Vegas vai mandar ele limpar toda essa sujeira. E aí a gente vê que ele ainda vai judiar muito do Pete. Muito do Pete. E é o que eu falo, gente. Pelo que a gente vê do que ele tá fazendo com o Pete, não tem como vocês chipparem esses dois. Gente, esse garoto é um psicopata Chernobyl. Como que vocês vão chipar? Querer que o Pete se apaixone por ele. Acorda pra vida. O rapaz tá torturando ele. É síndrome de Estocolmo? Só pode, porque é síndrome de Estocolmo que você acaba se apaixonando pela pessoa que te fez, que te prendeu, pelo sequestrador, pelo agressor. Só pode, porque não tem explicação os fãs querer shippar o Pete com o Vegas. Não tem, não tem, não tem, não tem, não tem. Tá? Então, no sábado, agora, a gente vai ver que
O Pete ainda está preso. Eu não sei se nesse episódio eles vão salvar o Pete já. Porque, sinceramente, eu tô indignada com o Kim não ter lembrado do Pete. Estou indignada com o Porsche não ter lembrado do Pete. Então eu tô, assim, nas tampas com isso. E eu quero saber de vocês. Então deixa aqui nos comentários se vocês também ficou pé da vida deles esquecerem o Pete. Se deixou o coração de vocês apertado, se a pressão subiu com esse episódio, com tanto tiro, porrada e bomba nesse episódio que teve, literalmente teve tiro, porrada e bomba. Então deixa aqui que eu vou responder vocês. Deixa o like, não esquece de deixar o like, gente. Eu preciso muito, muito do like de vocês pro YouTube ver a relevância do canal. Então deixa o like, sério mesmo, deixa o like. Se inscreve se você não tá inscrito. A gente precisa de mais inscritos no canal, então se inscreve, compartilha muito o vídeo e comentem muito. Certo, resenheiros? Esse é o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado e eu vejo vocês no próximo vídeo.